Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, já dá aquela moral, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, aproveitam para seguir o nosso perfil oficial no Instagram e siga também aí a lojinha do Futebolaço. A gente vende camisas antigas e históricas do Vascão, inclusive chegou um lote de peça muito legal, tem peça M, tem peça G, tem peça GG. Amanhã eu já vou estar subindo aí as novidades, chegou muita coisa legal. Vocês vão ficar meio de boca aberta com algumas peças que chegaram. E aí, aproveitando mais um quiz da lojinha do Futebolaço. Que camisa é essa? Deixa aqui embaixo nos comentários se você sabe qual é essa camisa do Vascão. Camisas igual essa daqui, você pode estar adquirindo com a gente na lojinha do Futebolaço. Beleza? Galera, para começar a brincadeira, queria falar um pouquinho para vocês a respeito da janela de transferências e algumas movimentações que vem acontecendo no Vasco. O Eric Marcos foi adquirido em definitivo pela equipe do Ludogorets da Bulgária. Ele havia sido emprestado até agora o final do mês de junho, já com passe fixado. A negociação foi ridícula e o Vasco vai receber mais ou menos 7 milhões de reais pela venda do Eric Marcos. Vamos lembrar que, inclusive, essa foi uma negociação feita sob a gestão do presidente Pedrinho. Problema algum em emprestar o Eric Marcos. Agora, o passe fixado pela venda do jogador, não dá pra gente achar que foi normal, tá? Mas o fato é que o Eric Marcos não vai voltar ao Vasco e já está vendido, tá? O Ludogorets exerceu o direito de compra e vai ficar com o jogador em definitivo. Quem pode estar voltando é o atacante Cauã Paixão do Policia, da Ucrânia. Ele foi emprestado aí até junho e está retornando agora ao Vasco. Lembra que ele teve um desentendimento ali com o Medel, até vazou depois que o Medel teria agredido o jogador. Um dos motivos de uma treta do João Vitor com a comissão técnica do Ramon Dias é que eles meio que passavam a mão na cabeça, principalmente ali do Medel e alguns comportamentos dele. E pouco depois disso o Cauã foi emprestado para o ABC, depois pintou a proposta para ele ir para a Ucrânia e ele foi. Ele até joga com alguma frequência lá, mas apenas um gol marcado, não foi tão aproveitado e deve voltar. Porém, o Paixão só tem contrato até dezembro. Não sabemos se o Vasco vai dar uma oportunidade para o garoto ou se de repente vai reemprestar aí para um outro clube e esperar o contrato terminar em dezembro. O Leandrinho foi muito bem no Al-Shabaab. O Vasco até imaginava que o Al-Shabaab ia tentar comprar o jogador, porém o Al-Shabaab entrou numa crise financeira. Jogadores como o Leandrinho, Robert e Renan, que também é um brasileiro, que era uma peça importante do time, não deve ser adquirido. O Leandrinho vai jogar aí o Mundial da categoria, inclusive vem sendo convocado para a seleção brasileira, mas retorna ao Vasco. Não sabemos se o Vasco já vai aproveitar e vai negociar ele nessa janela do meio do ano com uma outra equipe ou se o Leandrinho vai ser reincorporado em definitivo ao elenco do Vasco. Fato é que o jogador está muito valorizado, o Vasco que precisa fazer caixa no mercado, deve vender o Leandrinho. Talvez, se o Vasco tentar fazer ali uma absorção à sugestão do Diniz de não vender o Ryan nessa janela agora, sobre o pretexto que ele vai desenvolver ainda mais o Ryan e daqui a pouquinho o Ryan tá valendo mais, talvez, dependendo da proposta que chegue pro Leandrinho, se o Vasco conseguir vender um outro jogador, talvez o Vasco consiga segurar o Ryan. Mas a grande salvação financeira da temporada do Vasco está depositada agora nas costas do Ryan. Tô curioso para saber como é que vai ficar esse entendimento aí pela diretoria, beleza? E o Dimitri Payet teve o contrato dele rescindido, trouxe isso para vocês ontem e anteontem aqui no canal, e com isso o Vasco chegou a um número muito bacana. O elenco do Vasco nesse momento contam com 30 jogadores. A gente precisa tirar mais algumas peças para recolocar outras. Chegando até 32 nomes no elenco, é uma quantidade considerada excelente, tá bom? Então o Vasco tem feito um movimento bem forte de saída. Só para vocês terem uma ideia, em 2025, olha quantos jogadores deixaram aí o Vasco. Rossi, Galdames, Rojas, Kehler, Maicon, Léo Pelé, Emerson Rodrigues, Serginho, o Leandrinho que saiu pode voltar, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, JP, Maxime, Di Luca, Souza, Capasso, Alexander, Alegria e também o Payet. São mais ou menos aí 20 saídas de jogadores só
nessa temporada. Detalhe curioso também, que abre uma janela para a gente debater com a saída do Payet, a 777, enquanto esteve sob o comando da SAF do Vasco, ela contratou 38 jogadores. Agora, com a saída do Payet, restam 14 jogadores. Outros 24 jogadores contratados nesse período que a 777 geria o Vasco, já saíram 24 dos jogadores contratados por ele. Dieguinho, quem são os remanescentes? Dos mais caros para o mais barato. O mais caro é o João Vitor, foi contratado pelo Alexandre Matos, custou mais ou menos 32 milhões de reais. O segundo mais caro foi o Adson, custou mais ou menos 26,7 milhões, também contratado pelo Alexandre Matos. O terceiro mais caro foi o Sforza, também contratado pelo Alexandre Matos, 24 milhões e 800 mil reais. Hoje é um jogador que muitas das vezes nem banco fica. A passagem do Alexandre Matos no Vasco foi uma tragédia. O quarto mais caro foi contratado pelo Paulo Brax e é um titular absoluto do time, que é o Lucas Piton. O Piton custou 21,8 milhões. O quinto colocado também é o Alexandre Matos, é o David. O David veio por empréstimo, mas se batesse algumas metas, o Vasco era obrigado a comprar. E após as metas batidas e o Vasco tendo que exercer a obrigação de compra do David, o David custou 16,9 milhões de reais aos cofres do Vasco. É a sexta contratação mais cara da era SAF, também Alexandre Matos. Depois, Paulo Brax comprou o Léo Jardim por 13,9 milhões, é o sétimo. O oitavo é o Jair, também foi Paulo Brax, 13,2 milhões. Depois o nono é o Hugo Moura. Esse aí o Vasco não tinha diretor executivo. Quem fez a negociação à época de maneira interina foi o Lúcio Barbosa. Ele custou 10,9 milhões de reais. Depois veio o Pumita, Paulo Brax, 10 milhões. Paulinho, Paulo Brax, 6 milhões e meio. Verrete, Paulo Brax, 5 milhões e 400. Paulo Henrique, Paulo Brax, 4 milhões e 800. Matheus Carvalho, Paulo Brax, 2 milhões e 300. Vitor Luiz chegou por custo zero, foi para o Alexandre Matos. O curioso que os jogadores mais importantes e mais úteis nesse time foram contratados pelo Paulo Brax e foram mais baratos. O Alexandre Matos contratou os jogadores mais caros e são os jogadores que menos entregam ao Vasco. Dá para dizer, a exceção aqui é o Adson, ou foi o Adson ano passado, que ele teve o azar da lesão em agosto e desde que lesionou, o Adson não conseguiu voltar a jogar um bom futebol. Mas ainda assim, é uma peça que a gente tenta recuperar e julga caso ele retorne ao futebol dele e seja um jogador importante, tá bom? Te chamou a atenção algum desses números, alguma movimentação dessa? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. De 38, passado aí 2 anos, 2 anos e meio da criação da SAF, só sobrar 14 de 38. É muita incompetência, cara. E foram poucos os jogadores que foram vendidos, né? Não, pô, esse cara aqui foi contratado, se destacou e o clube vendeu, beleza. O Vasco teve um monte de jogador saindo aí com prejuízo. Orelhano, o próprio Capasso, que o Vasco acabou rescindindo o contrato. Enfim, o que não falta aí é negociação mal feita, beleza? Tá feito aí o registro para vocês. Queria agora, galera, virar a chave e começar a falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. O Vasco pega a equipe do São Paulo na próxima quinta-feira. Vide a questão aí do Mundial de Clubes ou da Copa do Mundo de Clubes. 4 jogos da rodada foram adiados e todos os 6 jogos que vão ser mantidos acontecerão na quinta-feira. Vamos aos jogos? Nós temos aí às 7 horas da noite Bragantino e Bahia. Quarta-feira o mais famoso amanhã. Vitória e Cruzeiro também às 7. Às 19h30 Fortaleza e Santos. Às 20 horas, Grêmio e Corinthians, e às 21h30, fechando os jogos de quinta-feira, São Paulo e Vasco, e Atlético Mineiro e Internacional. Os 4 jogos adiados aí são Atlético Mineiro e Inter, Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. Só corrigindo, são 5 jogos adiados e 5 jogos vão acontecer. Se vocês observarem aqui, são as equipes que vão jogar o Mundial de Clubes, tá bom? Não, são 4 jogos mesmo, galera. São 4. Fluminense, Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras, Juventude, Sport e Flamengo. São as 4 equipes do Mundial. Só me corrigir aqui rapidinho, tá? Beleza? Tá feito o registro. Inclusive a galera que gosta de fazer apostinha esportiva, vocês podem ir na Betfair, tá? A gente sempre deixa o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá e se cadastra. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar
com responsabilidade, tá? Sobre o jogo ainda contra a equipe do São Paulo, o Vasco pagou um adicional na passagem que a CBF custeou para o Ryan e jogar os jogos amistosos com a seleção. Inclusive foram 2 empates, um 0-0 e 1-1, um com a Arábia Saudita, o outro contra a equipe... Daqui a pouco eu lembro aqui e passo para vocês. E o Vasco pagou um extra aí para o Ryan acelerar o retorno dele ao Vasco, tá bom? Então o Ryan volta, chega na quarta-feira, treina com o grupo e joga normalmente nesta quinta-feira, tá bom? Então o Ryan não vai ser desfalque. Uma outra notícia também que eu queria trazer para vocês, o GB tá treinando com a equipe principal. Tomara aí que o garoto consiga... Tomara que o garoto consiga aí se firmar com o Diniz e vire aí o reserva imediato do Pablo Ferreira. Já mais maduro, um pouco mais experiente, tá jogando muita bola o GB no Sub-20. Os 2 jogos amistosos da seleção Sub-20 com o Ramon Menezes foi 0-0 com a Islândia e 1-1 com a Arábia Saudita. Depois eles golearam a Coreia do Sul na última segunda-feira por 4-0. O Ryan foi convocado para a seleção e participou desses 3 amistosos, tá bom? Então é isso, minha galera. Assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira e única edição do dia. E amanhã eu volto com mais informações. Uma outra que eu ia passando batido aqui, com a saída do Payet, o Vasco chegou no momento a 8 jogadores estrangeiros no elenco. A CBF permite que por rodada você relacione 9 atletas, ou seja, tem uma brecha para mais um. Considerando que o Jean Davi está fora dos planos, em tese, o Vasco teria vaga para mais 2 estrangeiros. Lembrando que você pode contratar quantos estrangeiros você quiser, você só pode relacionar 9. O Sforza é um jogador que vira e mexe, não pega nem banco, tá? E para refrescar a memória de vocês, são 3 argentinos hoje no elenco, Garré, Verratti e Sforza, 2 uruguaios, Maurício Lemos e Puma, e alguns jogadores com apenas uma única nacionalidade no elenco. Nuno, português, Lloyd, angolano, e o Jean Davi, que é chileno, tá? Esses 8 jogadores fazem parte aí do elenco do Vasco. 3 estrangeiros deixaram o Vasco recentemente. O francês Dimitri Payet, o suíço Maxime Domingues e o argentino Manu Capasso. Tá bom? Então o Vasco abriu aí tanto uma verba financeira para poder contratar com alto salário que o Payet não ocupa mais na folha e ao mesmo tempo também vaga de estrangeiro foi aberta. Agora vamos ver que com o seu Admar Lopes nos reserva aí no futuro, tá? Respondendo ao quiz da lojinha do Futebolaço, essa aqui é a camisa do título da Copa do Brasil de 2011, tá? Essa camisa é 2010-2011, o Brasileiro de 2010 o Vasco joga com essa camisa, o Carioca de 2011 e a Copa do Brasil de 2011 a gente joga com essa camisa. Depois, para o Brasileiro de 2011, o Vasco lança uma outra camisa, inclusive chegou uma branca e uma preta para ser vendida, tá? Essa aqui é a camisa 2011-2012, ela já vem com pet de campeão da Copa do Brasil e é a camisa que o Vasco disputa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2022. Os uniformes normalmente são lançados no meio do ano, então fica metade para uma temporada, metade para outra. Chegou a branca e a preta dessa daqui, você pode estar adquirindo com a gente na lojinha do Futebolaço. Essa tem uns pequenos defeitinhos aqui, nada que desabone a camisa, por isso ela tá com um precinho especial. Quem quiser saber, manda um direct lá na lojinha do Futebolaço. Beleza? Então é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição e amanhã eu chego com mais informações. Um beijo no coração de vocês. O link da lojinha do Futebolaço tá aqui. Chama a gente lá no Instagram. 1, 2, 3. Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!